Chegamos no ponto, digamos, central da aula de hoje, que é o modelo matemático, o modelo computacional de um neurônio artificial. Parece complicado, mas não é. Esse modelo ele foi criado por esses caras aqui, o McCulloch e o Pitts, eram um médico e um matemático, lá na década de 40, para modelar matematicamente, errei aqui no acento, não tem, um neurônio biológico. Bom, se vocês lembrarem daquela figura do neurônio natural, vocês vão achar certa semelhança aqui com esse neurônio artificial. Lembra lá do neurônio natural que ele tinha algumas entradas, tinha diversas entradas aqui. Deixa eu usar o mouse. Ele tinha entradas por onde os sinais chegavam no núcleo do nosso neurônio. Essas entradas, então, chegavam no núcleo, esse núcleo fazia um processamento e gerava uma saída, um sinal elétrico de saída. Esse sinal elétrico de saída, então, passava por um botão, né, de volume, digamos assim, que regulava a intensidade aqui de saída do sinal. E no final havia um sinal elétrico de saída. A ideia é a mesma. A única coisa que apareceu mais é que, como ele é um modelo matemático, a gente precisou dar variáveis aqui para cada um dos elementos para a gente conseguir formar um modelo matemático e conseguir fazer uma fórmula, fazer um algoritmo para treinar isso aqui depois. Vamos aos termos, então, às terminologias. Cada uma daquelas entradas do neurônio, o neurônio ele pode ter várias entradas, ele pode ter um número M de entradas, certo? Vai depender do problema que você está trabalhando, da quantidade de parâmetros, digamos assim, que existe no seu problema. Cada uma dessas entradas recebe o nome de X. E cada uma dessas entradas tem um índice que é chamado de índice J, genericamente é um índice J, certo? Então começa em 1, entrada X1, entrada X2, até a entrada XM, certo? Essas são as entradas. Lembra lá no modelo natural que eu mostrei para vocês que cada uma dessas entradas tinha também uma chave, um botão de volume aqui que regulava a intensidade com que essas entradas chegavam no núcleo do neurônio. Esse fator de intensidade é chamado de pesos sinápticos, certo? Para cada entrada X, existe um peso W associado àquela entrada X. E ele tem o mesmo índice da entrada. Então, para cada entrada XJ, vai haver um peso XJ. Para a entrada X1, existe o peso W1. Para a entrada X2, existe o peso W2. Para a entrada XM, vai existir um peso M. Esses pesos, assim como as entradas e esses valores de peso, normalmente são valores numéricos, certo? São valores numéricos reais. Dito isso, chegamos no núcleo do nosso neurônio. Esse núcleo, ele é chamado de elemento de processamento. E qual é a função desse elemento de processamento? Como é que esses dois caras ali definiram que seria esse processamento do neurônio? É muito simples. Esse processamento, na verdade, ele é simplesmente um somatório de multiplicações. O que esse elemento de processamento faz, no fim das contas, é simplesmente multiplicar cada peso W pelo seu respectivo valor que está entrando por aquela entrada ali. E no fim das contas, fazer o somatório desses valores aqui para cada entrada. Uma vez que você fez esse somatório, você vai chegar nessa saída intermediária, digamos assim, do seu neurônio, que é batizada com a letra U. Esse aqui vai ser também um valor numérico, que é o resultado desse somatório de multiplicações.
Esse valor numérico vai passar pelo limiar de ativação. Esse limiar de ativação é o nosso potenciômetro, é a nossa chave, nosso botão de volume final aqui do nosso axônio. Essa função de ativação, ela é batizada de φ, letra φ, ela recebe como entrada esse valor U, que é o valor calculado, resultado aqui do somatório. E o retorno dessa função vai ser sempre um limitador, ela atua como um limitador, né? Um exemplo de função de ativação bem simples é essa que eu estou mostrando aqui, ó. A função φ de U é simplesmente uma verificação para comparar se o valor U é maior que o valor Z. Dependendo do resultado dessa verificação aqui, o retorno dessa função φ vai ser ou 1 ou 0. Se o valor desse elemento for maior que z, então a função φ retorna 1. Se caso contrário, ou seja, se o valor for menor ou igual a z, então ela retorna 0, certo? O resultado dessa função de ativação gera a saída final aqui da nossa rede neural. Gera essa saída, a saída da rede neural, ela é chamada de y. Vejam, uma rede neural, ela pode ser vista matematicamente, ela é uma função, y é igual à rede neural, aplicação da rede neural sobre as várias entradas x1, x2 até o xm. Então, a sua rede neural, ela nada mais é, no fim das contas, uma função que processa essas entradas e gera uma saída, e todo esse processamento acontece dessa forma aqui.